Então, bom dia a todas, todos e todes, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estar encerrando aqui esse primeiro módulo da disciplina, né, com o texto do Florestan Fernandes. Nesse primeiro módulo, a gente fez uma abordagem geral, tanto do contexto da América Latina, quanto da sociologia produzida na América Latina. Eu fiz a opção, especificamente nesse semestre, de trazer muitos exemplos do Brasil, a partir dos relatos sobre a América Latina, para reforçar um pouco a abordagem desses autores, e também eu vou atualizando um pouco eles, né? Como eu já falei em aulas anteriores, não há uma cronologia de tempo aqui, porque são textos escritos em tempos diferentes, né? Então, por exemplo, o primeiro texto é dos anos 2000, o segundo texto é dos anos 60, né? O texto do Briceño Leão é também dos anos 2000, e esse texto do Florestan Fernandes foi escrito no final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? Esse texto que eu vou apresentar para vocês hoje, e vou trazer ele aqui agora, né? Vou aumentar aqui a tela para vocês, ele é um capítulo desse livro aqui, que Florestan apresentou publicamente pela primeira vez em 1970 no Canadá, e depois também em algumas conferências nos Estados Unidos. Então é um texto que ele escreveu para proferir conferências num período em que ele estava exilado. Então o Florestan Fernandes era professor, tinha uma carreira na USP, em São Paulo, e quando veio a ditadura militar, nos anos 60 no Brasil, ele foi um dos muitos, enfim, intelectuais exilados, e enfim, nesse período de exílio que ele produz esse livro, que na verdade são 3 conferências que ele proferiu lá na América do Norte. E nós vamos trabalhar o primeiro texto dele hoje, tá certo? Esse primeiro texto do Florestan, que vai chamar, né, que chama, né, o livro, na verdade, chama Capitalismo Dependente e Classes Sociais da América Latina. Né? E o capítulo que nós vamos trabalhar chama Padrões de Dominação Externa na América Latina. Então, nós vamos focar nesse debate dele, né, da análise que ele faz histórica de como a América Latina, né, tem se submetido a uma lógica de dominação externa à própria América Latina. E daí nós estamos incluindo também o próprio Brasil nesse contexto. Né? Então é um livro que faz uma análise, né, do processo de incorporação dependente da América Latina no contexto de mundialização da economia. Né? Então esse texto ele complementa um pouco os debates que nós já estamos fazendo nas outras aulas, onde a gente vai evidenciando, a partir dos autores do próprio contexto latino-americano, como a América Latina faz parte desse sistema global, mas como ela, na verdade, é a prima pobre desse sistema global. Como, na verdade, ela é a parte explorada desse sistema global. Né? E como, enfim, esses autores vão mostrando, a partir da realidade, das perspectivas teóricas trazidas, eles vão mostrando como a América Latina é essa região do mundo explorada pelos países ricos para a manutenção dessa lógica da desigualdade global. Tá certo? Eu acho que alguém aqui pediu para entrar. Vamos autorizar. Ok? Então, vou seguir aqui com o texto, tá certo? Então, ele vai falar nesse capítulo específico, nessa conferência, que a primeira vez que ele proferiu essa conferência foi em Toronto. Inclusive, quando ele começa o texto, o livro, né, ele vai falar um pouco da explicação, né, desse livro. Ele fala, são 3 ensaios que eu escrevi para apresentar no Canadá e nos Estados Unidos. Né? E esse primeiro ele apresentou em março de 1970, lá na Universidade de Toronto, no Canadá. Né? E depois também em algumas universidades nos Estados Unidos. E ele vai dizer, enfim, no texto, essencialmente, que há 2 problemas fundamentais a serem enfrentados na América Latina. E por que eu trago esse texto dos anos 70? Porque há muita atualidade, além de ter uma análise histórica, né, desde a época colonial, de como o Brasil, enfim, está inserido nesse sistema global, há muita atualidade na análise que ele traz lá nos anos 70 sobre o contexto, enfim, latino-americano, brasileiro. Né?
Então ele vai dizer, ó, há dois grandes problemas na América Latina. Quais são esses dois problemas? O imperialismo, né, norte-americano e, enfim, a presença na América Latina das empresas corporativas internacionais. Né? Hoje isso está um pouco mais diversificado, mas é mais diversificado, mas se mantém muito ainda a concentração. Da onde são essas empresas corporativas? São predominantemente dos Estados Unidos, da Europa e agora um pouco também a própria, enfim, região asiática com a China. Né? Então, né, são esses dois grandes problemas que a América Latina precisa enfrentar na concepção do Florestan. Então é bom a gente guardar isso, porque nós vamos trazer isso de novo lá para frente. Ele vai dizer, as nações latino-americanas, elas são um tipo de colonialismo, um tipo moderno, né, de colonialismo organizado. Então, na essência do texto, vocês devem ter percebido, esse é um texto muito fácil de ler, né, gente, em comparação, inclusive, com os outros, porque foi um texto que o Florestan escreve para falar, né? Então ele escreve numa linguagem um pouco mais tranquila, mais, enfim, didática, né? E o que é essencial no texto, além de ele apresentar aqueles dois grandes problemas, essa concepção de que a nossa lógica de dominação ainda mantém padrões muito parecidos com os padrões coloniais, né? E ele chega a dizer isso, olha, a América Latina é um tipo moderno de colonialismo organizado, né? Espera só um pouquinho. Minha cachorra estava latindo aqui na porta do escritório. Vamos lá. Então, essa concepção dele de que nós somos tão dependentes ao ponto de sermos algo parecido com o que era a colônia, demonstra a radicalidade da crítica dele à nossa condição latino-americana com relação aos países do norte. Né? Principalmente essa crítica dele aos Estados Unidos. Essa ênfase aos Estados Unidos é importante considerar. Primeiro, porque ele está, enfim, exilado ali na América do Norte. Então ele está falando, enfim, para os seus interlocutores norte-americanos, mas também, né, pelo papel que até hoje ainda, apesar dessa crise, né, que a gente está vivendo de reconfiguração dos padrões de dominação mundial, enfim, o papel que naquele momento os Estados Unidos tinham na economia mundial, na dominação externa mundial, né, no controle, enfim, das agências internacionais, papel que, de certa forma, exerce ainda até hoje, tem algumas diferenças, né? Tem tido algumas diferenciações importantes, nós vamos falar sobre isso. Temos falado sobre isso nas aulas, mas que você ainda mantém na atual conjuntura uma presença significativa da hegemonia norte-americana no mundo, e daí, principalmente aqui, ao pensarmos a América Latina, uma presença ainda significativa dos Estados Unidos, né? do padrão de dominação norte-americano na América Latina. Né? Essa lógica de colonialismo que predomina mantém, enfim, né, uma lógica de adesão a essa globalização de forma muito dependente. E por isso que a gente fala da manutenção do subdesenvolvimento aqui nessa região. Né? Então há uma dependência econômica, política, cultural, né? Uma dependência cultural significativa, inclusive como elemento de dominação externa. Né? Impossibilidade de integração nacional e também de integração regional. Né? Então a gente volta de novo àquele debate da dualidade, né? Que apesar de ser uma referência que não colabora para entender as diferenças internas dos países, demonstra, né, esse contexto de diferenciação interna e de não integração dos países, dos Estados-nações. Né? Mas também incapacidade de integração da própria região. Né? Eu trago aqui um exemplo mais contemporâneo, o Florestan não está tratando disso, mas eu trago o exemplo do Mercosul, como o Mercosul tem patinado, né, para se transformar de fato numa lógica de integração, pelo menos econômica, comercial. Né? E daí ele vai falar que por que isso é assim hoje, né? Porque há um domínio histórico, e ele vai analisar esse domínio histórico trazendo 4 tipos de dominação externa que predominaram ao longo da história dos países latino-americanos desde a descoberta da América, ou da, enfim, ocupação da América, ou a invasão da América, depender, enfim, do referencial que você usa. Né?
ele vai dizer, na verdade, esses 4 tipos são 4 formas, fases de dominação, e eu gosto de usar o termo, na verdade, são 4 ondas, porque onda tem aquela ideia de que ela vem e ela sempre deixa algum elemento. E, na verdade, essas 4 fases, formas, né, esses 4 tipos de dominação que o Florestan traz, vai demonstrando que, na verdade, né, cada dominação que chega, cada tipo, ela vai deixando alguma coisa. Então, eu prefiro usar o termo ondas. Né? São ondas que vêm, então tem uma primeira onda que vem, ela passa, mas ela deixou algo. Né? Ela trouxe algo que ficou. Daí vem uma segunda onda que se apropria desses elementos que ficaram e atualiza. Uma terceira onda. E no caso da dominação, enfim, da América Latina é um pouco isso, entendeu? Cada fase dessa dominação externa foi deixando algo que se cristalizou, que se enraizou na realidade social latino-americana. E é por isso que a nossa condição hoje de dependência ela é extrema, e é por isso que é cada vez mais difícil se libertar dessa lógica. Né? A primeira fase é o que ele vai chamar de colonialismo. Vocês conhecem bem, vocês devem ter estudado isso, inclusive, no colégio. Né? Não vou me demorar demais aqui. Mas, enfim, o período colonial. Né? Os países são descobertos, ocupados, invadidos, enfim. Né? E há um domínio político, econômico, né, direto. Né? Uma exploração ilimitada dos recursos naturais dessas colônias. Né? Na verdade, esses países que são descobertos, invadidos, ocupados, eles se anexam, enfim, né, à sua metrópole, que é o caso do Brasil com relação a Portugal e é o caso da América Latina em geral com relação à Espanha. Né? E, enfim, uma presença também, mesmo que tímida, da Holanda, da Inglaterra, entre outros. Né? Há uma crise, né? Por que há uma crise? Então tem 3 elementos aí que são concomitantes. E isso é importante eu trazer para vocês, porque vai reforçando um argumento que eu tenho trazido já desde o começo do curso, que é, enfim, esse contexto histórico em que as mudanças acontecem aqui nesse sul global quando há uma flexibilização do controle. E é basicamente isso que acontece, né, com o fim do colonialismo. Por que você chega ao colonialismo? Então tem 3 elementos concomitantes que justificam isso. Primeiro, né, a incapacidade das metrópoles em administrar essa lógica, né, de dominação. Mas isso acontece porque você tem na própria Europa uma luta entre eles, né, de controle das colônias. Então essa luta entre eles enfraquece essa dominação aqui, afrouxa. E é nesse contexto que aqui nos países coloniais você tem a possibilidade, né, com esse afrouxamento, de ter uma articulação interna de grupos, enfim, interessados na dependência. Grupos que não estão mais, enfim, concordando com a lógica da dominação direta do colonialismo. Então, percebe? Esse movimento interno ele acontece por conta desse afrouxamento que se dá por conta da incapacidade das metrópoles e da luta das metrópoles entre elas mesmas para a dominação. Né? E é isso que gera, enfim, esses 3 elementos juntos que geram a crise. Né? E daí você tem, enfim, o advento do neocolonialismo. Então, essa primeira onda do colonialismo vem, passa, mas ela deixa algo, né? E é por isso que o Florestan vai chamar de, né, enfim, esse segundo momento, que vocês também conhecem muito bem, esse momento do neocolonialismo, né? É um momento onde você vai ter, enfim, uma dominação econômica mais indireta. Então, os países latino-americanos começam a se tornar independentes. Então, o Brasil, por exemplo, né, tem o seu próprio rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Mas a dominação, enfim, de Portugal, da Inglaterra, principalmente nesse momento, né, começa a ser de forma indireta veiculada muito ao comércio. Então, o comércio interno dos países latino-americanos, ele se mantém na lógica do que a gente chama hoje de commodities. Exportação de quê? De bens primários. Então era isso na colônia, isso era feito diretamente pela metrópole. Agora continua no neocolonialismo essa lógica, mas controlada indiretamente pelas metrópoles europeias, principalmente. Né? Então você tem essa lógica de produzir para exportar. Então vejam bem, hein? Isso já existia no colonialismo, isso se mantém no neocolonialismo. E daí eu quero conversar com vocês sobre a situação contemporânea. Ou seja, países, né, como Brasil, Argentina, Colômbia, que, né, são países, né, que ainda mantêm até hoje
né, a balança comercial a partir, né, das commodities, ou seja, da exportação de produtos primários. Né? Então isso está lá na colônia, isso se mantém no neocolonialismo. Né? Daí quando vem a terceira fase, que o Florestan chama de imperialismo, né? De uma lógica já de um enfim, desenvolvimento do capitalismo. Então aqui é o momento, por exemplo, que no Brasil você vai ter a proclamação da República, né? E concomitante a isso, a primeira Revolução Industrial, enfim, né? Você complexifica mais as economias aqui das colônias, ex-colônias, né? Você começa a ter um mercado interno mais articulado, inclusive o mercado de trabalho interno, né? Que no caso brasileiro, por exemplo, esse início, ele é um mercado que exclui praticamente 100% da classe composta pelos ex-escravos, né? Então você vai ter aqui uma complexificação dessa economia interna dos países, com o mercado de trabalho interno, com o mercado de consumo interno, mas se mantém a lógica, enfim, da exportação e importação. Né? O Florestan vai dizer lá na página 17, em síntese, as economias dependentes foram transformadas em mercadoria, negociáveis à distância, sob condições seguras e ultralucrativas. Né? Então esse controle indireto, ele se aperfeiçoa numa lógica de que, enfim, os países são mercadorias. Então a Colômbia, por exemplo, é uma mercadoria importante para o café. Né? Inclusive esse é um dado que eu trago sempre nas minhas aulas. Né? A Colômbia até hoje se mantém como uma das maiores exportadoras de café, café in natura. Mas se você me perguntar, Flávio, qual é o país, né, o maior exportador de café do mundo em termos de rentabilidade, né, de retorno lucrativo, é a Alemanha. Porque a Alemanha, ela compra o café, por exemplo, da Colômbia e de outros lugares, e ela industrializa esse café. Ela diversifica o mercado de café. Ela faz, por exemplo, a cápsula lá da Nespresso. Eu estou dando um exemplo aleatório. Então, ela vai exportar também café, mas ela não vai exportar café in natura. Ela vai exportar esse produto industrializado. Né? É o pulo do gato que a América Latina ainda não deu. Né? Algumas coisas a gente já faz nesses termos, né? Mas, em geral, o que mais a gente vende para fora é, enfim, commodities, ou seja, bens primários. No caso do Brasil, por exemplo, a soja. Né? Por que o Centro-Oeste tem um papel importante para a economia brasileira? Porque aqui, enfim, né, se mantém a lógica da monocultura para exportação. Então ele vai fazer uma crítica a esse imperialismo, né, que eu já toquei aqui nesse assunto, né, e daí ele vai dizer qual que é a quarta fase, e daí é esse debate que eu quero ficar com vocês, porque ele está falando isso lá nos anos 70. Então 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. 50 anos depois se mantém dessa maneira, né? E eu vou dizer para vocês, por que eu trago esse texto do Florestan de 50 anos? Né? Porque, né, eu digo para vocês, eu vou tentar convencê-los aqui disso, né? E não é muito difícil, só pegar a realidade social brasileira, latino-americana, né? Essa perspectiva, ela praticamente é a mesma 50 anos depois, ou seja, isso que ele está chamando de o advento, ali nos anos 70, de um capitalismo corporativo. Né? Na verdade, ele usa muito o termo imperialismo total, ou um capitalismo monopolista. Né? Porque ele vai dizer que é um momento onde você, enfim, assim como no período colonial, que você tem essa dominação direta dos países, você vai ter, nesse capitalismo corporativo, o retorno dessa dominação direta. Mas qual que é a diferença? A diferença não é mais um país controlando externamente, de forma direta, a economia e a política desse país. Mas você vai ter o quê? As corporações internacionais se enraizando na economia e na política desses países e controlando a economia e a política desses países. E eu digo para vocês, predominantemente, basicamente isso que nós temos hoje no contexto latino-americano. Né, com atualizações significativas, importantes, mas basicamente essa lógica se mantém. Né, que passa pela expansão das empresas corporativas, e é por isso que eu gosto de usar o termo ondas, porque esse processo ele não surge de uma hora para outra, mas ele vai se consolidando. Posso dar um exemplo? Né? Como, por exemplo, você tem a consolidação no Brasil, enfim, das empresas automobilísticas norte-americanas. Né? Não sei se vocês chegaram a conhecer,
mas teve um governo no Brasil nos anos 20, né, que foi o governo de Washington Luiz, que o lema dele, né, ele ganhou a eleição dizendo o seguinte: governar é construir estradas. Foi um governo que mudou a lógica que tinha se iniciado ali no Brasil de investimento nas ferrovias, enfim, nas vias, né, férreas, tanto para transporte de pessoas como para transporte de produtos, passou a investir, enfim, em estradas, e você tem, enfim, a ascensão das empresas automobilísticas norte-americanas no Brasil e também europeias, mas predominantemente norte-americanas. Nós tínhamos até os anos 80 no Brasil apenas 4 tipos, 5, né, mas eu vou falar daqui a pouco desse quinto. 4 empresas de carro no Brasil. Você tinha a Volkswagen alemã, a Fiat italiana e a General Motors e a Ford norte-americanas. De 4, metade do mercado norte-americano. Então, metade América do Norte, metade Europa. Né? E você tinha a Gurgel, que era uma empresa brasileira, que não, enfim, que faliu nos anos 2000, final dos 90 e início dos 2000. Né? Hoje você tem uma diversificação, mas veja como se enraizou essa lógica do mercado norte-americano e europeu, ao ponto de você, por exemplo, quando teve no início dos 2000 a entrada aqui de carros chineses, esses carros chineses, os coreanos, enfim, esses carros orientais, né, você tem eles circulando hoje, mas eles não são hegemônicos no mercado. Às vezes aparece, por exemplo, um modelo que consegue virar, enfim, o modelo mais vendido, mas no geral você tem ainda um mercado automobilístico muito controlado por essas 4 empresas que começam, enfim, né, que começaram no Brasil. E você tem, né, enfim, o declínio, né, e a extinção da Gurgel, que era a única empresa brasileira. Né? Esse exemplo eu trago para mostrar como nós somos, enfim, controlados externamente ao ponto de inviabilizarmos as nossas tecnologias nacionais. Né? E esse também é o caso de outros países como Argentina, Chile. Né? Então, é um capitalismo de mercado, né? Uma lógica de mercado capitalista que vai esconder esse modelo de dominação que é muito parecido com o próprio colonialismo na lógica aqui do Florestan Fernandes nesse livro. Né? Então você tem essa organização da dominação externa, né, por dentro, em todos os níveis sociais. Né? O que muda com relação a isso hoje, qual que é a atualização dessa lógica, né, do Florestan? Mas isso já estava, de certa forma, incipiente ali nos anos 70. É que você tem hoje, desde os anos 2000, né, com a abertura do mercado, com escancaramento, né, do mercado ali nos 90 para o capital externo, principalmente para o capital financeiro, você tem um processo, enfim, de advento e de expansão muito maior no Brasil, a partir dos anos 90, do capital financeiro. Né? Então, em geral, essas corporações internacionais elas estão muito conectadas ao próprio, enfim, capital financeiro. E hoje, no mundo contemporâneo, é difícil você separar. Em geral, as empresas elas têm esses 3 componentes. Qual que é? Ela tem o componente da terra, né, da industrialização e também do mercado de ações, né, que é o que nós vamos chamar de renda da terra, juros e lucro, ou capital financeiro, capital industrial, né, e capital rural. Não é? Então, esses 3 elementos estão muito conectados no Brasil contemporâneo. Né? E continuam subjugando, submetendo a própria burguesia nacional, que é dependente também dessa burguesia internacional. Eu já dei, acho que em aulas anteriores aqui, o exemplo da Friboi. Né? Quem é que é o dono da Friboi? Na verdade, a Friboi é um consórcio, né, de empresas internacionais, tem uma parte nacional, aqui da região, né? Estou falando da Friboi porque é aqui de Goiás, né? Basicamente. Mas, enfim, quem controla a Friboi é um conglomerado de empresas internacionais, multinacionais. Né? Então, você tem essa dependência exacerbada a partir dessa lógica do capital financeiro. Né? O capital financeiro internacional, né, que junto com essas empresas internacionais, né, concomitante a elas, vão engolindo o mercado interno nacional. Por exemplo, outro exemplo aqui local, recentemente a Mabel, que é uma fábrica de bolachas, né, muito importante aqui de Aparecida de Goiânia, foi incorporada pela PepsiCo. A PepsiCo comprou a Mabel. A Mabel não é mais da família, de uma família daqui da região, né,
que fez essa empresa. Na verdade, a Mabel é da PepsiCo, que é uma empresa norte-americana. É a Pepsi Company, né? Tem, enfim, uma diversidade de produtos, entre eles a própria Pepsi Cola. A gente não bebe muito a Pepsi aqui em Goiás, né? Só prefere Coca-Cola, né? Ou Baré Cola. Brincadeira. Dolly, né? Dolly Guaraná, enfim. Então, você vai ter na América Latina a criação de economias especializadas para atender os setores do norte global, né? Para abastecer as economias desenvolvidas. Então, eles precisam de soja. O Brasil vai produzir soja. Eles precisam de café. A Colômbia vai produzir café. Eles precisam de carne. A Argentina vai produzir carne. Entende? No caso brasileiro, evidentemente que não é só um único produto. Você tem outros produtos primários, né, que compõem essa balança comercial, que mantém o equilíbrio dessa balança comercial. Mas é predominantemente bens primários. Significa que a gente não tem um potencial de exportar produtos industrializados? Nós temos. O Brasil, por exemplo, né, teve a possibilidade da abertura do mercado de aeronaves. Né? A Embraer, né, que até pouco tempo era uma empresa pública, né, ela exporta aeronaves. Ou seja, se nós temos condições de fazer aeronaves, por que nós não temos condições, enfim, de ter empresas industrializadas? Né? Por que a gente não pode industrializar a nossa soja? Né? Nosso café? Né? Então, a grande questão é que essa dominação externa ela dificulta demais, né, essa utilização em larga escala de tecnologias desenvolvidas aqui. Um outro exemplo recente que eu trago, né, para exemplificar a nossa condição, foi esse processo que nós tivemos recentemente de passagem da TV analógica para a TV digital. Nós tínhamos tecnologia desenvolvida pelas universidades públicas. Havia, por exemplo, uma tecnologia lá na USP que estava pronta para ser aplicada em larga escala. O que o governo fez? O governo comprou tecnologia de fora. Por que ele fez isso? Ele fez isso pressionado pelos conglomerados midiáticos brasileiros, que avaliavam que a tecnologia externa que o Brasil comprou era mais rentável e daria menos despesa para a transição que as empresas deveriam fazer. Evidentemente que sim. Por quê? Porque é uma tecnologia mais desenvolvida, que já tinha sido aplicada em larga escala, mas nós perdemos a oportunidade de pegar uma tecnologia nossa e desenvolver ela. Mas para fazer isso, a gente teria que ter, enfim, né, a participação do mercado. E o mercado, enfim, não topou. Não topou entrar nessa agenda de desenvolvimento nacional com, enfim, o governo, com o Estado Nacional. Ou seja, foi um exemplo concreto de como essas empresas também estão muito voltadas para os interesses particulares, da sua lucratividade, da sua rentabilidade. Não há um interesse da burguesia nacional com relação ao desenvolvimento do país, ao mercado interno de consumo. Né? A preocupação é com as suas rentabilidades, com suas lucratividades particulares, e é por isso que se mantém, é mais lógico para essa burguesia nacional, a manutenção dessa adesão, né, subordinada ao capital internacional. Né? Dificilmente uma empresa francesa vai ser comprada por uma empresa norte-americana. Dificilmente uma empresa inglesa vai ser comprada por uma empresa chinesa. Né? Apesar de hoje você ter cada vez mais um mercado de ações viabilizando a compra de ações, mas dificilmente você vai ter o controle, como você tem no Brasil, tão fácil, né, de empresas nacionais, né, que vêm, né, que são compradas facilmente por empresas internacionais, de economias locais. Né? Eu, por exemplo, cresci na minha época, né, de adolescência, anos 90, né, e juventude, a gente ainda tinha muito no Brasil as empresas regionais de refrigerante, que eram aquelas garrafinhas que parecia garrafinha de cerveja, que era refrigerante de, enfim, vários sabores. Essas empresas foram sendo aos poucos compradas pelas multinacionais, a PepsiCo, a Coca-Cola Company, né? Foram comprando. Né? O caso mais emblemático é o Guaraná de Jesus, lá de Fortaleza, no Ceará, né? Que era um Guaraná famoso lá da região, de tutti-frutti, tinha uma cor meio cor-de-rosa, chamava Guaraná Jesus, e a Coca-Cola foi lá e comprou. Né? Deixou de existir esse refrigerante? Não, mas ele, enfim, né, não é mais uma empresa local, regional. Né?
Não é assim que as empresas, que o mercado interno do norte global funciona. Se você pegar o caso da França, do Canadá, de países que são países desenvolvidos, você vai perceber que há uma regionalização muito grande das economias nacionais. Você vai para os Estados Unidos, a maioria das pessoas usa um carro norte-americano. Você vai para a França, a maioria das pessoas usa um carro francês. Você vai para a Itália, a maioria das pessoas usa um carro italiano. Você vem para o Brasil, você tem tudo menos carro brasileiro. Ah, mas são produzidos aqui, mas não é a nossa tecnologia. Então, essa lucratividade do mercado, por exemplo, automobilístico no Brasil, não ficam aqui. Não possibilitam o desenvolvimento de tecnologia aqui. A gente aplica a tecnologia externa, enfim, nessa indústria, por exemplo. Então, isso vai mantendo o quê? Uma condição de dependência. Daí vocês podem falar, mas hoje mudou porque o Brasil exporta carro, mas exporta carro, enfim, das companhias internacionais. Então elas vêm aqui, fazem o seu carro para vender, porque aqui é mais barata a mão de obra. Não é tecnologia, é diferente se fosse, por exemplo, a Gurgel se desenvolvendo, porque seria tecnologia brasileira sendo investida no mercado interno brasileiro de consumo, de trabalho. A gente estaria formando pessoas aqui no Brasil, que estariam desenvolvendo um tipo de design específico com a nossa cara, porque a gente consome muitas coisas aqui que são coisas, enfim, que não, às vezes eu olho e falo, não tem muito a ver com a gente, mas acaba se naturalizando porque nós incorporamos também essa cultura, enfim, do norte global. Então esse capitalismo privado, dessa atual fase, você vai ter como ator principal essas empresas corporativas que hoje estão cada vez mais financiarizadas, vinculadas ao capital financeiro. Isso o Florestan vai dizer que começa a se desenvolver no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o período também que os Estados Unidos surge como um país hegemônico nessa lógica de dominação. Essa lógica também ele vai chamar de imperialismo moderno, porque é uma luta do próprio capitalismo para sobreviver, porque nós estamos falando de um contexto societário altamente competitivo e concentrador. Então, por que é importante ter, para o capitalismo, os grandes oligopólios internacionais? Porque a lógica é o acúmulo e concentração. Então, lá na França vai ter mercado regional, mas aqui não pode. Aqui na América Latina não pode, porque isso inviabiliza, enfim, o desenvolvimento do norte global. O sul global ele tem que continuar subdesenvolvido para ser explorado, para ter essa diferença. Como que a Alemanha vai se manter como uma grande exportadora em termos de rentabilidade de café, se ela não tiver a Colômbia para comprar o café in natura? Ela não tem espaço lá na Alemanha para produzir café in natura e depois industrializar. Ela tem que comprar de fora. Mesma coisa com a soja brasileira, enfim, e outros produtos aí, outros bens primários. Então eles precisam da gente. Eles continuam precisando da gente. E a gente continua desde, enfim, pensando no Brasil agora, desde a época dos senhores do engenho, exportando predominantemente bens primários. Por isso que eu costumo dizer que a burguesia brasileira é herdeira dos senhores do engenho, que para mim é um modelo típico de uma sociedade patriarcal, misógina, homofóbica, enfim, racista. E essa burguesia ela se mantém, ela é herdeira dessa lógica. Por isso que ela é tão, enfim, insuportável para nós, réis cidadãos e cidadãs. Então você vai ter esse déficit da importação e exportação por conta disso. E daí, enfim, os economistas aqui da teoria da dependência, nós vamos falar sobre isso nos próximos pontos, nas próximas aulas, eles vão falar, olha, como que você mantém a dependência do ponto de vista do mercado? Você mantém o norte global exportando produtos industrializados para nós e o sul global exportando produtos primários para eles. O que vocês acham que vai acontecer? A Colômbia vende café in natura para a Alemanha, que vende café industrializado para a Colômbia. O que vocês acham que vai acontecer? A Colômbia vai continuar pobre e a Alemanha vai continuar, enfim, enriquecendo. Então é mais um argumento que eu trago para essa condição nossa de manutenção do subdesenvolvimento. É mais um argumento para registrar, enfim, essa nossa condição de manutenção da pobreza entre nós.
da extrema desigualdade, não é? Você tem essa lógica do processo de incorporação, mas eu vou pular isso porque a gente já está quase chegando aqui no nosso tempo, né? Enfim, mas você tem, enfim, como que acontece? Daí eu vou fechar um pouco falando disso. Eu vou parar por aqui, mas eu vou explicar isso. Como que acontece esse enraizamento das empresas multinacionais aqui na América Latina, né? Então, o Florestan é interessante, porque o Florestan traz uma explicação bem didática, né? Ele vai dizer, olha, há uma chegada suave na América Latina de empresas, por exemplo, norte-americanas e europeias, né? Agora, por exemplo, no caso latino-americano, também mais recentemente, do Oriente, né? China, Coreia do Sul, né? Japão, né? São empresas que chegam conectadas diretamente aos interesses privados, né? Dos países, aos interesses da burguesia nacional predominantemente, mas ao próprio interesse das nações, né? Nesse processo, eles ganham todos os, enfim, privilégios que o Estado oferece, como, por exemplo, isenção fiscal, né? Inclusive, aqui no Brasil, os estados vivem brigando, né, para ver quem é que oferece mais isenção fiscal para as empresas, né? Há uma guerra entre o Rio de Janeiro e o São Paulo, por exemplo, Minas, né? Goiás recentemente entrou também nessa disputa para trazer algumas empresas, né? Ao se tornarem polos econômicos, as empresas passam a exercer influência nesse nicho econômico, né? Na própria estrutura econômica do país, né? E daí, no caso dos países latino-americanos, há uma incapacidade de contrabalancear essa lógica negativa das empresas transnacionais. Por isso que eu trago o exemplo da empresa automobilística, né? Você tem a vinda das empresas europeias e norte-americanas, e isso inviabilizou, por exemplo, a Gurgel. Eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar da Gurgel, né? Uma empresa de carro brasileiro, né? As pessoas tiravam sarro. Eu lembro quando eu era menino, aparecia um Gurgel, o pessoal falava, é um carro de brinquedo. Porque, de fato, a tecnologia era muito aquém do que era um carro, por exemplo. Você pegava um Fiat 147L e colocava do lado de um Gurgel básico, você via a diferença, enfim, na estética, no motor, enfim. Mas a Gurgel, até hoje, se você for para algumas regiões do Brasil, por exemplo, se for passear, tirar férias e for lá para o litoral e for para o litoral sul de São Paulo, ali na região de Santos, Praia Grande, né, você vai ver ainda Gurgels andando por lá, né? Vai ter Gurgel, então assim, tem uma durabilidade, né? Então já era um elemento da tecnologia que estava bem desenvolvido. Precisava o quê? Desenvolver estética, enfim, melhor motor, né? Porque de fato parecia um carrinho de brinquedo, né? Mas não houve possibilidade disso. Por quê? Porque não havia espaço no mercado, já tinha sido controlado por essas empresas internacionais, né? Então há uma incapacidade da gente contrabalancear essas implicações negativas, né, trazidas pelas empresas internacionais. Então, por exemplo, a Mabel foi vendida. Por que não foi vendida por uma empresa nacional? Foi vendida por uma empresa internacional. Por quê? Provavelmente nenhuma empresa nacional teve condições de, né, bancar o preço que a PepsiCo ofereceu, né? Então você tem uma burguesia nacional submetida, né, a, essa lógica das empresas multinacionais e, enfim, não submetidas ao controle público e às próprias pressões democráticas, né? Isso que a gente chama de mercado no Brasil, por exemplo, né? Ou na Argentina, ou no Chile, né? Enfim, é um setor da sociedade dominante, né, que é pouco controlada pela sociedade, né? Então, enfim, daí você tem todo o debate do papel dos Estados Unidos, que se mantém hoje, mas eu vou parar por aqui para não passar do tempo que eu havia, em princípio, combinado com vocês. Eu vou mandar lá no Cigar esse prospecto que eu usei para apresentar a aula, né? Esse eu não vou tentar não esquecer, vou fazer logo que eu terminar a aula, e eu vou parar, então, nesse momento, a gravação, para que vocês fiquem mais à vontade para fazerem questões.